Desde o início da civilização, a guerra tem sido uma constante na história da humanidade. Ao longo dos séculos, conflitos entre nações e impérios moldaram fronteiras, derrubaram governos e impactaram a vida de milhões de pessoas. Alguns desses confrontos mudaram o curso da história, influenciando culturas, economias e o próprio destino da humanidade. No episódio de hoje, vamos explorar as 10 guerras mais impactantes da história. Conflitos que deixaram marcas profundas e cujos efeitos ainda são sentidos até os dias de hoje. Prepare-se para uma viagem pelos campos de batalha que transformaram o mundo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia, imortalizada por Homero na Ilíada, foi um dos maiores conflitos da mitologia grega. O motivo da guerra foi o sequestro de Helena, esposa do rei espartano Menelau, pelo príncipe troiano Paris. Enfurecido, Menelau reuniu um exército de reis gregos, liderado por seu irmão Agamenon, para recuperar Helena e destruir Troia. Durante 10 anos, a cidade resistiu aos ataques. Entre os heróis da guerra estavam Aquiles, o mais valente dos gregos, e Heitor, o defensor de Troia. A batalha decisiva ocorreu com o uso do cavalo de Troia, um engenhoso presente deixado pelos gregos. Os troianos, acreditando ser um símbolo de paz, o levaram para dentro da cidade, permitindo a invasão grega e selando a queda de Troia. Guerras Persas. As guerras persas foram uma série de conflitos entre o vasto Império Persa e as cidades-estado gregas no início do século V a.C. A guerra começou quando as cidades gregas da Jônia, sob domínio persa, se revoltaram contra o rei Dario I, pedindo ajuda de Atenas. Em resposta, Dario lançou uma invasão contra a Grécia, levando à famosa Batalha de Maratona, onde os atenienses, contra todas as probabilidades, derrotaram os persas. Décadas depois, seu sucessor, Xerxes I, tentou novamente subjugar a Grécia, resultando em batalhas épicas, como a de Termópilas, onde 300 espartanos resistiram heroicamente. Apesar de sua superioridade numérica, os persas não conseguiram dominar a Grécia, e essas guerras consolidaram o poder grego e moldaram o futuro da civilização ocidental. Guerras Púnicas. As guerras púnicas foram 3 grandes conflitos entre Roma e Cartago, travados entre 264 e 146 a.C., pelo controle do Mediterrâneo. A primeira guerra começou com a disputa pela Sicília e terminou com a vitória romana, estabelecendo Roma como uma potência naval. A segunda guerra é famosa pelo general cartaginês Anibal, que atravessou os Alpes com elefantes e causou grandes perdas a Roma, mas foi derrotado na Batalha de Zama. Na terceira guerra, Roma, sob o comando de Cipião Emiliano, destruiu Cartago completamente, transformando a cidade em ruínas e conquistando seu território. Essas guerras marcaram o início da ascensão de Roma, como o principal império do mundo antigo. Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito prolongado entre a Inglaterra e a França, marcado por lutas pelo trono francês e rivalidades territoriais. Iniciou-se com a disputa entre Eduardo III da Inglaterra e Filipe VI da França, culminando em batalhas icônicas, como Crécy e Poitiers. A guerra viu o uso inovador de arcos longos pelos ingleses e a formação de uma identidade nacional em ambos os países. Apesar de várias tréguas e tratados, como o Tratado de Bretigny, o conflito se estendeu por gerações. A guerra terminou com a vitória francesa na Batalha de Castillon, resultando na expulsão dos ingleses da maioria do território francês, exceto Calais. Guerras Napoleônicas. As guerras napoleônicas foram uma série de conflitos entre o Império Francês, liderado por Napoleão Bonaparte, e diversas coalizões europeias. Após a Revolução Francesa, Napoleão ascendeu ao poder e expandiu o domínio francês, derrotando exércitos como os da Áustria, Prússia e Rússia, em batalhas como Austerlitz. Seu poder alcançou o auge com a criação do Código Napoleônico e sua coroação como imperador. Contudo, a invasão fracassada da Rússia em 1812 e a resistência britânica, culminando na Batalha de Waterloo, levaram à sua derrota final. Exilado em Santa Helena, Napoleão deixou um legado de mudanças políticas e militares que transformaram a Europa, consolidando o nacionalismo e inspirando futuras revoluções. Guerra Civil.
A Guerra Civil Americana foi um conflito entre os Estados do Norte, conhecidos como União, e os Estados do Sul, que formaram a Confederação. A principal causa da guerra foi a divergência sobre a escravidão, com o Sul defendendo sua continuidade e o Norte buscando sua abolição. A guerra devastou o país, com batalhas sangrentas como Gettysburg e Antietam. A liderança de Abraham Lincoln e o comando militar de generais como Ulysses Grant foram cruciais para a vitória da União. Ao final, a escravidão foi abolida e o país permaneceu unido, mas as feridas sociais e econômicas levaram décadas para cicatrizar, especialmente no Sul. Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu as principais potências europeias, divididas entre os aliados e as potências centrais. A guerra teve origem em tensões políticas, imperialismo e rivalidades entre nações, mas o estopim foi o assassinato de um arquiduque, desencadeando uma série de alianças militares. As trincheiras, particularmente na frente ocidental, tornaram-se o cenário de batalhas brutais e estagnadas, com condições terríveis para os soldados. Novas tecnologias, como metralhadoras, aviões e gases tóxicos, aumentaram a letalidade do conflito. A guerra devastou populações e economias, resultando em milhões de mortos e feridos. Ao final, os aliados prevaleceram, mas o Tratado de Paz que seguiu deixou ressentimentos que, mais tarde, contribuiriam para o surgimento de outro grande conflito global: a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos da história, impulsionado pela liderança de Adolf Hitler na Alemanha nazista. Ao invadir a Polônia, Hitler deu início ao confronto que rapidamente se espalhou por diversos continentes. Perante sua liderança, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, enfrentou os aliados em batalhas devastadoras, como Stalingrado e a invasão da Normandia. A ideologia nazista de Hitler, baseada na superioridade racial, levou à perseguição e extermínio de milhões, incluindo o genocídio de judeus no Holocausto. O conflito terminou com a derrota do eixo e a rendição da Alemanha, após anos de destruição em massa, transformando profundamente a geopolítica mundial e deixando cicatrizes profundas na humanidade. Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética, que emergiram como superpotências após a Segunda Guerra Mundial. Diferente de uma guerra tradicional, esse conflito foi marcado pela corrida armamentista, espacial e pelo embate entre o capitalismo e o comunismo. Ambos os lados apoiaram guerras por procuração em países como Coreia e Vietnã, enquanto a ameaça de um confronto nuclear pairava sobre o mundo. O Muro de Berlim tornou-se um símbolo da divisão entre o Oriente comunista e o Ocidente capitalista. O conflito durou décadas, até que o colapso da União Soviética e a queda do muro, encerrando essa fase de tensão, transformando a ordem global. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi um conflito intenso entre o Vietnã do Norte, comunista, e apoiado pela União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. O confronto começou como parte da Guerra Fria, com os Estados Unidos da América temendo a expansão do comunismo na Ásia. A guerra foi marcada por combates violentos nas selvas, bombardeios maciços e uma crescente oposição popular nos Estados Unidos da América. Após anos de luta, os Estados Unidos retiraram suas tropas, e o Vietnã foi reunificado sob controle comunista, encerrando o conflito com grandes perdas humanas. Obrigado por assistir. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma nova curiosidade. Até a próxima exploração do mundo e do universo aqui na Oficina do Conhecimento.